Dos Gospel na área. Estamos começando nosso segundo episódio com o pessoal da Primeira Igreja Batista aqui de Guarulhos, o pastor Bruno e o pastor Orlando, que estão com a gente, veio nos presentear com a presença deles. E eu queria conhecer um pouquinho sobre o pastor Bruno e sobre o pastor Orlando. Primeiro, pastor Bruno, se o senhor puder falar um pouquinho da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, nós agradecemos, por favor. Legal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse podcast. Obrigado, primeiramente, pelo convite aí, pra gente é uma honra estar aqui com vocês nesse dia. Bom, vamos lá, vou fazer 40 anos daqui a pouco, daqui 3 dias. Sou casado com a Ellen, que é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, em setembro, 16 anos de casado, pai da Helena, de 8 anos, pai do Benício, de 5 anos, que é um baterista. A Helena é agora tecladista lá da família. Vou completar agora, dia 6 de maio, também no dia do meu aniversário, 2 anos na Primeira Igreja Batista aqui de Guarulhos, como pastor titular. Não venho de um lar cristão, me converti aos 16 anos, me batizei aos 17, lá em São Paulo, na Primeira Igreja Batista do Brás. E a igreja mudou a minha história, me tornando um líder. Eu era um cara muito tímido, eu tinha muita vergonha de ambientes onde tinha pessoas que eu não conhecia, e a igreja mudou a minha história. No ano de 2017, eu saio da minha igreja, apenas vocacionado, eu estudava teologia, mas uma igreja lá de Paraisópolis me convidou para ser o pastor, e eu fui ser pastor da Missão Batista Underground, dentro da favela de Paraisópolis. Caramba, que desafio, lá, hein, pastor? Pra mim, uma das histórias mais marcantes, assim, minha, da minha família. A Helena tinha 6 meses quando eu fui assumir lá a minha filha. Nossa. E a minha esposa foi muito convicta também, então ficamos ali quase 3 anos. Depois eu fui para a Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes, onde fiquei 3 anos e meio. 3 anos e meio lá. Como pastor e gestor ministerial. Legal. E agora 2 anos eu estou aqui na Primeira Igreja Batista de Guarulhos. Tendo aí alguns parceiros da jornada, dentre eles aí o pastor Orlando, que é um presente de Deus na nossa história lá. Que bênção. Pastor Orlando, prazer ter o senhor aqui, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter vindo. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua conversão, o seu chamado ministerial. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos assiste, pessoal do Guarulhos Gospel, uma alegria estar aqui com vocês. Minha história parece muito com a do pastor Bruno, que Deus, ele nunca faz nada por acaso, né? Não existe acaso com o Senhor. Eu gosto muito de uma frase que diz que existe as Jesucidências, não existem coincidências. Exatamente. As Jesucidências. Então, a minha história também, não nasci num lar evangélico, me converti com 16 anos também, numa igreja batista bíblica, mas antes quando eu me converti ao evangelho, eu fui coroinha na igreja católica, tive um bom passado, assim, sempre muito envolvido na religião. Eu gosto de dizer que eu nunca fui um cara da bagunça, assim, mas eu sempre procurei o Senhor em algum lugar, sempre procurei em várias religiões, até que um dia eu encontrei Ele. Na verdade, Ele me encontrou. Como a gente costuma dizer, né, que a religião é esse sentido de religação. Um Exatamente. dia, Jesus me encontrou. Então, desde esse dia as coisas mudaram. Sempre fui um cara muito acelerado, muito ativo, por isso que é legal caminhar com o professor Bruno, que tá dois acelerados, assim, é muito bacana isso. Dá certo. E desde a minha conversão, o sentido de vida, né? Eu gosto muito de uma ideia que fala sobre o chamado, sobre esse propósito, né? Que diz que o chamado de Deus é algo incrível dado a uma pessoa inadequada para cumprir uma missão impossível por um tempo indeterminado e sem recurso suficiente. Então, desde o início eu tinha essa certeza, mas sempre fui caminhando, fui buscando, fui me apaixonando pela Igreja de Jesus, fui conhecendo a Igreja de Jesus, pastoreado pelo primeiro pastor na Igreja Batista Bíblica em Guarulhos. Legal. Ali fiquei por 8 anos, ali comecei a ter experiências com a juventude, ali a gente começou com trabalhos na cidade. Então aqui em Guarulhos a gente já fez muitos trabalhos, muitos projetos. Inclusive eu conheci o senhor num desses projetos, né? Projeto de evangelismo lá no Lago dos Patos, né? A gente tem um trabalho muito legal ali no Lago dos Patos, o louvorzão ali no Lago dos Patos, um momento onde a gente tem um culto ao ar livre, mas a gente prega o evangelho, evangeliza, fica muito legal. Então, tem sido isso desde o momento da minha conversão, muito intenso. Aí passei por um tempo na Igreja Batista em Vila Barros, depois de um tempo fui para a PBG, estou na PBG tem 2 anos, vai fazer 2 anos junto agora. Com o pastor Bruno. Logo depois do pastor Bruno eu cheguei. Deus não une pessoas, né? Deus une propósitos, né? E tem sido um privilégio ele caminhar em PBG. Aí hoje lá eu cuido da juventude, sou gestor ministerial da igreja também. Tem sido um aprendizado muito bacana sobre aquilo que o Senhor tem feito. Namoro a Amanda, tenho 31 anos, já tive um pet shop, e aí eu abri mão do pet shop pelo evangelho. Então vendi meu pet shop para focar integral no evangelho. Então hoje em dia a gente dedica a vida e gasta a nossa vida. Porque a gente só tem essa vida para viver. Exatamente. Então, a gente precisa gastar e viver ela com tudo que a gente tem. É um privilégio servir ao Senhor. Que bênção. E quando se deu sua conversão, pastor?
Minha conversão se deu em 2010, 2010. dia 28 de março de 2010. Com data, hora Data, e hora local. culto à noite, foi um dia marcante. Que bênção, Foi um isso dia é bom. bem legal, né? Isso é bom. Eu achei interessante que o pastor Bruno ele falou assim que ele era tímido, era retraído e que o evangelho trouxe ele para falar para pessoas e é o que a palavra diz, né? Ele escolhe os improváveis e aqueles que a gente nunca imagina para... Poxa, hoje a Igreja Batista está com 1.000 e... Quantos membros? Amanhã, um dia depois dessa gravação, a gente está indo de 979 para 1.100 e pouquinho. 1.100 e poucos membros. Olha que loucura. Imagina, pastor, aquele rapaz tímido e retraído falar para 1.100 pessoas, isso membros, né? Fora visitantes. Sim. E tá aqui com a gente no podcast. É uma das funções sociais da igreja, né? Certeza. Isso é legal. Bom, nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, muito importante, que é o papel da igreja na sociedade atual, pastor Bruno e pastor Orlando. Como que a igreja se posiciona, como a igreja deve se posicionar, o que a igreja traz, como que a igreja trabalha com a comunidade. E eu já queria começar fazendo uma pergunta, não sei se é o pastor Bruno ou o pastor Orlando que vai responder, mas como o senhor enxerga a missão principal da igreja nos dias de hoje? Qual que é a missão da igreja hoje na sociedade? Muito legal. Eu acho que a gente tem diversas, né? Eu vou trilhar um caminho que eu acho que é a principal, e eu sempre me inspiro muito quando eu penso em igreja e sociedade, eu penso em Daniel e seus amigos. Eu acho que o primeiro papel, porque sempre que a gente pensa em igreja e sociedade, a gente vai fazer uma curva para o social, é automático. Mas eu acho que a primeira missão da igreja na sociedade é a missão da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Sim. Nos ambientes onde não é Ele quem domina, e aqui entendam o que eu estou dizendo, é evidente que Ele domina sobre tudo, mas no ambiente social. Então o papel da fidelidade vai fazer com que pessoas conheçam Jesus pela forma mais correta de ser. Sim. Então ser fiel em todas as áreas da cidade, então não importa onde você atua. Uhum. Porque para mim, a minha grande crítica à igreja evangélica brasileira é que a gente é muito crente de domingo e muito crente no ambiente da igreja. Então, quando nós entendemos que a fidelidade é o que faz com que a gente seja reconhecido, a gente vai entender que o nosso papel em qualquer ambiente é mostrar quem é o Senhor das nossas vidas. Então, dentre os muitos papéis, eu diria que todos nós estamos ainda numa Babilônia, e aqui eu estou dizendo de Guarulhos, estou dizendo que nós não estamos num lugar, o pecado ainda reina, ainda tem muito poder sobre onde nós estamos, então a fidelidade para mim é um dos principais, para que a gente possa, através da fidelidade, exercer aquilo que o Senhor espera de nós. Legal. E como o pastor trouxe Daniel, não é a Babilônia que tem que nos influenciar, né? Somos nós que temos que estar na Babilônia e não sermos influenciados e influenciar dentro da Babilônia, né? Sim. Que foi o que aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, pastor? Exatamente. Todo o domínio babilônico, quando ele traz aqueles jovens, né, e a Bíblia em Daniel é muito categórica em falar os bonitos, inteligentes, aqueles que eram saudáveis, Sim. É porque a função deles ali era justamente a influência. Eles queriam aumentar o poderio babilônico sobre aqueles jovens. E é muito interessante sobre Daniel também, aproveitando só da influência da sociedade, é que quando você vai para o texto de Daniel capítulo 1, lá não diz que são só os 4. Um grupo elevado, mas os 4 merecem destaque porque eles não se deixam influenciar e se mantêm fiéis ainda aqui na Babilônia. Então, manter a fidelidade na cidade, eu acho que está faltando um pouquinho pra gente. Legal, bacana, pastor. Interessante a visão que o senhor trouxe. E como que a igreja ela pode ser um pouco mais relevante na Babilônia, vamos dizer assim? Não só dentro da igreja, que foi um ponto que o senhor colocou que me chamou muita atenção. Nós somos muito crentes de domingo. Nós somos muito evangélicos de domingo. Somos muitos cristãos no domingo. Mas nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos um posicionamento político e nós temos que viver também dentro da economia. Uhum. Como que a igreja ou como os cristãos podem influenciar e ser relevante nessas áreas, pastor? Dessa ideia, quando a gente trata dessa visão, até como o pastor colocou aí, em relação a nós precisamos ser relevantes na vida que a gente leva. Só acho que o que a gente tem visto muito hoje, infelizmente, é um evangelho não praticante. É um evangelho que se resume a um domingo, a um culto, a uma programação. E quando isso se resume a esse momento, nós nos tornamos muito sincréticos, onde abrimos a Bíblia e deixamos aberto em um Salmo 23, onde cremos que o Senhor é o meu pastor, mas Ele realmente tem pastoreado a nossa vida. Então, quando eu vejo como é que podemos fazer para sermos relevantes na sociedade, é entendermos a grande comissão, vivermos os princípios da fidelidade do Senhor, mas entender que o Senhor, Ele nos chama para uma missão muito maior do que a gente. Quando Jesus, na grande comissão, Ele levanta os discípulos e fala, ei, vão pelo mundo e
e anunciem o evangelho. Preguem o evangelho, batizem no nome de Jesus. Sabe? Essa ideia de ir. E quando nós olhamos essa palavra id, né? Id para todo mundo. O id não é quando eu chego em um objetivo. O id é o caminho até lá. E quando eu entendo esse caminho até lá, eu entendo a minha relevância. A minha relevância na sociedade não está quando eu chegar no meu destino. Porque, na verdade, o meu destino é a eternidade. Nós ansiamos por ela todo dia. E nós precisamos clamar por ela. E a nossa alma precisa estar desesperada por isso. Porque na medida que isso preencha a nossa alma, fala, Senhor, não tem sentido a minha vida longe de Ti, eu não resumo a minha vida em um dia. E por não resumir a minha vida em um dia, aonde eu estiver, seja na padaria, seja num ônibus, seja num restaurante, seja no meu ambiente de trabalho, seja no meu ambiente de estudo, eu serei uma referência de Jesus. Porque o cristão é isso, é um pequeno Cristo. Então, onde estamos, precisamos exercer essa vida. Então, acho que essa ideia de carregarmos essa fidelidade por onde andamos. Daniel e os seus amigos não se dobraram. É a gente estar em uma sociedade, por vezes, pervertida, por vezes complexa, corrompida, mas sermos a diferença. Não ficar ali somente apontando, que também não adianta eu chegar lá e ficar, seus pecadores e tal. Irmão. A raça de víboras. Essa é a diferença ali, porque na medida que as pessoas olham pra gente e vê a diferença em nós, falam, poxa, aquele cara ele não bebe, aquele cara ele não fuma, mas aquele cara ele entendeu que a vida dele não precisa disso para ser feliz. Ele tem algo que pulsa dentro dele que vai muito além do que os prazeres desse mundo. E isso precisa nortear na história. Então, a relevância na sociedade, acho que é isso. O pastor comentando isso, me veio o texto de Romanos 12:2, né? E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o pastor trouxe a questão do Salmo 23. Muita gente usa isso como se fosse um amuleto, né? Deixa aberto a Bíblia em cima da estante e não transforma o pensamento pelo entendimento do que aquilo está dizendo, né, pastor Bruno? E muitas vezes é o que a gente tem visto na sociedade, que ser evangélico ou gospel virou uma moda, né? A gente vê uma igreja inchada, não é uma igreja crescente, mas uma igreja inchada de pessoas que vão lá para se sentirem parte de uma comunidade, né, pastor? É óbvio, lá na igreja eles vão aprender, eles vão ouvir, mas às vezes não tem essa preocupação em entrar mais fundo na palavra, entender um pouco mais da palavra, né? Hoje vocês entendem que a igreja ainda é vista como uma voz que influencia a sociedade? Sim, muito. Podem falar o que for da igreja. Na verdade, assim, hoje a gente vive os extremos. Até a sua pergunta anterior, essa questão das formas, né, que a igreja pode se envolver, um dos princípios batista é a separação igreja-estado, um princípio que glorifica o Senhor, porque a gente entende que uma coisa não se mistura com a outra. Ainda que alguns, ouso dizer que a maioria não leve mais a sério esse princípio, e tem feito aí uma junção que é muito danosa para a igreja. Então eu acho que, eu vou tentar juntar as duas, tá bom? Tá bom. Eu acho que a igreja tem que estar atenta ao movimento da sociedade, porque nós somos uma resposta. Sim. Então, por exemplo, a gente está junto há 2 anos na PIBG, e dentre as coisas que a gente já fez pela cidade não só a questão de evangelismo, mas nós temos uma ação social muito evidente, que não é só para os de dentro, com cesta básica, etc. Ontem o Orlando foi nos ajudar levando uma cadeira de rodas para uma criança aqui da cidade que tem uma questão até cerebral, não só motora, e a família é muito humilde, e a gente conseguiu cama hospitalar. Então, acho que a igreja ela tem que estar atenta às necessidades. Não é a sua função principal. A igreja não é uma ONG, mas a igreja tem que estar atenta. Eu gosto muito de Romanos 14:17. O reino de Deus não é justiça, não é comida ou bebida, mas justiça, paz e alegria de espírito. E ali é muito louco, porque Paulo está tratando sobre as brigas indevidas da igreja, né? Coisas secundárias que de novo voltou à tona. Então, quando é sobre ser voz, eu acho que sim, mas a gente vai ter que tomar muito cuidado. Está cada dia mais difícil. Por quê? Porque hoje o mundo tecnológico, que a gente ao mesmo tempo que agradece, a gente tem um pouquinho de problema. Então estamos aqui para a tecnologia. Sim, sem Daqui dúvida. a pouco isso aqui vai estar no ar e não tem limites de onde vai chegar esse vídeo. Isso, infelizmente, a internet virou terra de ninguém. Então hoje você tem que falar assim, a igreja ainda tem voz? Sim. Qual igreja? Infelizmente. Por quê? Porque tem muita igreja dizendo coisas que biblicamente não se fundamentam. Não fazem sentido. Então eu acho que a igreja é uma voz em todos os aspectos. Quando você olha para uma questão de respeito, a igreja é padrão. Quando você olha para uma questão de atenção ao outro, a igreja ainda é um padrão. Então nós somos sim a voz, desde que estejamos nos alimentando do evangelho puro, de um evangelho simples. Eu sempre olho para a figura de Jesus como alguém paradigmático
numa questão principalmente de dignidade. Sim. Então, por exemplo, eu amo pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas para mim, acima do milagre dos 12 anos sem ser curada, é saber que aquela mulher que era chamada de impura, no outro dia voltou a viver. No outro dia ela podia passar nos lugares que ela não era bem-vinda. Eu acho que o evangelho na cidade tem a ver com isso, de devolver a dignidade. Mas aí a gente... Prometo que eu já estou parando, mas é porque o assunto vai amarrando. O assunto porque é interessantíssimo e a gente não tem tempo. Hoje em dia, o evangelho ele é muito mais dessa prosperidade que está ligado. O evangelho é dinheiro. Eu acho que é a pior balela do evangelho. Eu fui pastor de favela, eu sei o que é um crente raiz que não tem mal tem o que comer, mas glorifica o Senhor. Exatamente. A dignidade tem a ver com você entender, antes de qualquer coisa, que você é um filho amado de Deus. Exatamente. E por ser um filho amado de Deus, a sua vida foi transformada. Então o evangelho, a igreja de Jesus ainda é a resposta. O problema é que a gente, por vezes, está tentando responder o que ninguém está perguntando. Esse é o problema da igreja. A gente está tentando fazer goela abaixo o que Jesus fez com amor e com graça. Eu lembro quando Mateus se converte, é outro texto que eu amo pregar. Jesus chama Mateus e fala para ele seguir. Só que Mateus era publicano, pecador. Sim, era cobrador de impostos. Mateus era um cara que se aproveitava da ignorância do povo para ganhar dinheiro. Sim. Quando ele conhece Jesus e é conhecido por Jesus, ele oferece um jantar. E na mesa de Mateus está publicano e pecador. Sim. Quem se escandaliza com isso é fariseu. Só que aí que tá. A gente agora tem os extremos. O fariseu se escandaliza, a mesa ali é de alguém que conheceu Jesus e quer apresentar para os amigos, e Jesus ele consegue sentar naquela mesa sem se influenciar. Então nós somos a resposta desde que a pergunta que o mundo está perguntando a gente responda. Exatamente. Então para mim a gente ainda é. Ainda é a resposta. Parabéns, pastor. Gostei da sua visão. O senhor trouxe um assunto que eu quero trazer um pouquinho mais para frente, que é religião e política. E assim, eu acho que a discussão ela agrega tanto para a gente quanto para todos, né? E quais são os desafios enfrentados hoje pela igreja? E aí eu estou falando igreja séria, igreja que tem palavra, igreja que prega o evangelho no Brasil atualmente. Orlando, pastor Bruno. São vários desafios, né, quando a gente enxerga, mas primeiro olhando como o pastor colocou muito bem, essa ideia a igreja de Jesus é uma igreja séria, uma igreja santa. Agora, o que fazem com a igreja de Jesus? Agora, o que a igreja ela tem que tomar muito cuidado é com detalhes que vão surgindo e vão de forma minuciosa entrando. Acho que o grande problema, o grande perigo não é a grande pedra, como falam, né? A grande montanha todo mundo vê. Mas geralmente o que leva a gente a escorregar é a pequena pedra. São as raposinhas, né? Tem as raposas e as raposinhas. As raposinhas todas as coisas que levam o incêndio para dentro da grande floresta ali, né? Mas a gente toma cuidado com os detalhes, sabe? A sutileza hoje em dia de um liberalismo muito absurdo. E também tomar cuidado com o tradicionalismo também. A gente tem que tomar cuidado quando o tradicionalismo é muito diferente da tradição. Sim. A tradição cristã ela é linda e nós devemos honrar aqueles que vêm. A tradição está ligada a lembrar e a viver a memória daqueles que já partiram. Sim. O tradicionalismo é viver a vida de quem já morreu. E aí o problema é continuar vivendo como se estivéssemos mortos. Então é olharmos com muita cautela, com zelo para a palavra de Deus. Eu acho que o grande perigo real é quando a palavra de Deus deixa de ser o norte da vida do cristão. Porque aí gente fica tão empenhado em muitas coisas e esquece que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Às vezes até o próprio ativismo religioso. Você está toda hora na igreja e tem muita atividade na igreja. Muitas vezes, pastor, afasta a gente de Deus esse ativismo religioso, né? Muitas funções, muito trabalho. E aí a gente entende que o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. E às vezes você fica tão envolvido com as coisas da igreja que você acaba se afastando de Deus. Se afasta de orar, se afasta da sua família e acaba... às vezes quer falar para a pessoa sem ter um testemunho dentro de casa para influenciar, né, pastor? Tem uma frase que eu gosto de um pastor brasileiro que ele falava assim, redundante demais a frase, mas faz a gente pensar que a coisa principal deve estar no lugar principal da coisa principal. Parece bobo, mas se Jesus não for o principal na nossa história, a gente se perde por qualquer outra coisa. Se ele não for o centro, a gente se perde nas outras demandas. Então, até estar envolvido em obras da igreja, se não for por Cristo, é um grande perigo. Exatamente. Então, a gente tem um olhar tão ativo para o Senhor, entender que o Senhor nos chama para uma obra muito maior do que a gente, e sermos muito relevantes onde estivermos. E se a gente tiver o zelo pela palavra de Deus, o amor por Jesus e o amor por vidas, a
gente vai conseguir seguir da forma que deveria, que é honrando primeiro o ministério. Quantos hoje nós vemos baita líderes, assim, que são aqueles caras que são os maiores pregadores da galáxia, mas você vai ver a família do cara tá destruída, é um bagaço, mas de púlpito, uau, você olha e fala, meu, a unção tem resultado, cara, né? O poder, ó a glória, mas é somente um sepulcro caiado, como a gente fala. Exatamente. Então, por fora é algo tão belo, mas por dentro não tem aquela vida com Jesus. Então, hoje nós temos vivido algo muito bonito como PIBG, justamente nessa linha, assim, de pregarmos aquilo que realmente importa. O pastor Bruno, ele carrega algo muito bonito e foi um dos motivos de eu ficar em PIBG. Quando eu conheci pela primeira vez, foi no culto de posse do pastor. Eu fui para fazer uma visita e a forma como ele falava da família dele foi o que eu fiz uma oração naquele momento. Eu falei, Deus, quietinho no meu lugar, eu não conhecia ninguém da igreja, ninguém me conhecia, sozinho lá. Falei, Senhor, deixa eu fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer aqui. Por quê? Porque ao olhar para o pastor Bruno, eu vi um homem que amava Jesus e amava a família. Então, se a gente quiser ser relevante na sociedade, a gente não pode negociar os pilares, que é a palavra de Deus, a nossa família, e sermos fiéis aos preceitos do Senhor. É muito bonito ouvir o que você está trazendo, porque o que você está me falando é exatamente o que o pastor Bruno falou. Ele foi Daniel naquele lugar. Ele foi influenciador de outras pessoas, inclusive da sua vida, né, pastor Orlando? Deixa eu fazer um adendo nessa Fica à parte da vontade. pergunta, me permita. Toda vez que a gente pensa em dificuldades da igreja, eu acho muito interessante isso. A gente sempre vai olhar para fora, né? Por exemplo, agora virou moda de novo dizer que a gente está sendo perseguido e tudo mais. E uma autocomiseração que eu acho muito exagerada. Por quê? Desde quando a igreja não é perseguida? Aqui no Primeiro Brasil. século... Não é no Brasil. É desde que o sim. o Cristo veio, ele foi perseguido. Sim. O problema é que por não ter profundidade bíblica, a gente está querendo viver o céu na terra. Então eu acho que hoje a gente não tem um problema de perseguição, principalmente no Brasil. A gente quer ter uma esquizofrenia de perseguição. Agora, esses dias a gente levou um missionário lá do Portas Abertas. Aquilo é perseguição e mesmo assim os caras amam Jesus. Eu acho que o nosso grande problema da igreja hoje brasileira é a igreja brasileira. Se a gente tivesse focado naquilo que realmente importa, a perseguição seria muito maior. E outra, quem foi o cristão? Vamos falar só de Bíblia, eu nem vou entrar aqui, nem precisamos entrar nos pais da igreja ali que o bicho já pegava, nem vamos na patrística, não precisa. O cristão que foi tranquilo. Você vai ver o avanço da igreja, você está ali em Atos capítulo 2, a igreja começa a crescer. Mas em Atos capítulo 6, o bicho já começa a pegar. Perseguição. O Estevão é o primeiro mártir da igreja. Desde que o cristianismo foi efetivado, como ele é paradigmático, ele não vai ser tranquilo. Sim. Então acho que um dos grandes problemas é a gente entender biblicamente o que é ser crente. Ser crente é pagar um preço independente de onde você esteja. Sim. O problema é que a gente acostumou tanto a viver um cristianismo meia boca que qualquer tipo de perseguição a gente acha ruim. Ai, o governo. Ai, o meu vizinho. Ai, abrir um terreiro perto da minha casa. Meu irmão, tu tá querendo viver no mundo gospel. Vamos fazer com que Jesus seja conhecido. Eu sempre falo isso, que o legal da vida do crente é quando a gente pode ir num lugar que não tem crente. Que nem a gente que é pastor. Chega uma hora que cansa um pouco. Na igreja só tem crente, nossas reuniões são de crente. Aí às vezes você vai num lugar que não tem crente, é até gostoso, para você poder mostrar que você é diferente. E não uma questão de soberba. Sim. Até porque quem não é crente não é nosso inimigo, é nosso alvo. A ideia é que a gente demonstre o que a gente tem como precioso, que é o nosso tesouro em vaso de barro, que nem somos nós, é o que está em nós. Então eu acho que uma das dificuldades da igreja brasileira, e aqui eu estou dizendo brasileira, porque infelizmente as outras já estão até acabando, né? Espero que isso não venha para cá, é entender o porquê que nós fomos chamados e para quê. E não vai ser fácil. Se o nosso Salvador morreu na cruz, estamos nós querendo aí viver na vida boa. Então eu acho que é uma boa para a gente pensar aí que dificuldades eu acho que a gente reclama muito faz pouco. Tá bem tranquilo ser crente no Brasil, viu? Eu concordo. Só aqui, uma vez passou colocando isso que ele falou, eu lembro de uma vez uma senhora, ela chegou em mim e falou, Orlando, tô passando por uma perseguição absurda. Aí olha a situação, ela chegava à noite do trabalho, ela chegava por volta das 9, ela ligava o som dela no talo, assim, no alto lá, o louvor, Cassiane no poder, aí os vizinhos chamaram a polícia pra ela. Aí ela falava que era perseguição. Ela que estava perseguindo os vizinhos. Às vezes é falta de coerência, falta né? De coerência. Então falta acho de... que hoje, essa ideia de, como o pastor colocou muito bem, essa ideia de a gente... Parece que é uma síndrome de, eu quero ser perseguido porque viver o evangelho eu não quero. Mas eu quero ser perseguido para falar, eu sou um mártir. Mas qual que é a perseguição que realmente a gente vive? É essa de viver o evangelho autêntico. E isso é um privilégio ser perseguido pelo amor por Jesus. É um privilégio. É uma bênção, né? É uma bênção. E aqui o pastor foi pastor de jovens. Como é que era a igreja em Paraisópolis? Eu achei muito legal. Paraisópolis foi pastor da igreja mesmo. Então, foi pastor da igreja lá e teve um trabalho lá com jovens.
Ou era... Não, com jovens foi antes. Na minha Foi antes. igreja matriz, eu estava trabalhando com jovens, eles me convidam para ir para Paraisópolis assumir a igreja. Legal. É. A pergunta é, a igreja, ela está conseguindo dialogar com essa geração mais nova? Com esse pessoal da geração Z? Então, aí a gente vai ter que abrir de novo, porque quando a gente fala, infelizmente, quando a gente fala Vamos igreja, abrir. qual igreja? Tá. Eu acho que sim, tem uma galera preocupada. Pode falar da primeira igreja batista, Não, a gente não tem nem veio problema fazer nenhum, tá? autopropaganda, não. Mas eu acho que a gente está Não, tentando mas é o dialogar. ambiente que vocês Sim. conhecem, então... Sim. Nós estamos tentando dialogar, até porque não é nem comum uma igreja ter 2 pastores tão novos, principalmente batistas. Sim. Eu ainda vou fazer 40, ele tem 31, e hoje nós somos os 2 pastores. E temos um pastor de crianças, que apesar de ser de criança, é o mais velho, tem 42. Então, nós dois viemos de um ambiente de juventude, de liderança de juventude. Ele ainda lidera a juventude. Eu acho que nós temos uma linguagem um pouquinho mais propícia. O problema da igreja, eu acho que aí no geral, e a gente tem que cuidar para não correr esse risco, é entender que as gerações mudam, a tecnologia trouxe um avanço muito grande e nós temos que contextualizar. Então, por exemplo, frases que eu ia falar odeio, mas odeio muito forte, que eu não gosto dentro de uma igreja. A nova geração é rebelde. Lógico que não. Me diga qual nova geração nunca foi rebelde. A rebeldia, na verdade, não é rebeldia, né? É questionamento e vontade. Você E as quer coisas que um cara estão... de 16 anos olhe pra vida como você com 40. Não. Esse é o nosso problema. Vai olhar. Então eu, como líder de jovens, eu sei. Ele com 16 pensa igual eu pensava. O que muda é que hoje ele tá tecnológico. Hoje, infelizmente, aquilo que eu falei, a tecnologia, ela, mesmo tempo que ela é uma bênção, ela pode ser uma maldição. E a geração mais antiga, aí o Orlando nem parece que ele ainda é novo, ele tem 30, mas da minha pra cima, a nossa grande dificuldade, eu leio que a minha geração foi a última geração de extrema submissão. Na minha geração, o nosso pai respondia assim, faça o que eu mando e não o que eu faço. E a gente obedecia. Na minha Bastava geração, um olhar, né, pastor? Um olhar, você Olhava, sabia já... que em casa o bicho ia pegar. E na minha geração, quando a professora falava assim, a sua mãe vai ter que vir amanhã. Meu irmão, acabava a paz no universo. A gente porque tremia. você sabia que ia acontecer alguma coisa. A geração de hoje, ela é extremamente questionadora e filosófica. Por quê? Porque ela tem na palma da mão dela qualquer assunto. Muita informação. Então ela consegue, em 2, 3 cliques, chegar numa conversa. Quando você não está pronto para o diálogo, aí você vai chegar na rebeldia. Sim. Mas esse movimento do conhecimento ele é libertador para a nova geração. O problema, eu acho que da nova geração, essa questão de ser contemporâneo, se a gente está sabendo ler, é que nós estamos querendo aplicar neles o que fizeram conosco, e não vai dar. Então, assim, eu liderei jovem há muito tempo. Prego muito para jovem ainda hoje, apesar de achar que eu já estou ficando meio... Já estou indo pro outro lado, mas eles continuam me chamando, é muito congresso. Tem hora que até eu fico assim, gente, tem certeza que vocês querem que eu vou de novo? Eu já tenho 40 anos, porque 40 anos me pesou, sabe? Eu tô meio tá. tô me sentindo velho. Chegou a crise dos 40, tá vendo? Mas assim, eu vou dar... Não é uma dica, ou até é uma dica, que você quer liderar um ministério de juventude com relevância? Seja amigo dos caras. A gente acha que um jovem, um adolescente de 16, 17, ele vai te ouvir do púlpito. Nem sempre ele vai. Agora, toma 2 cafés com esse menino, leva ele pra comer um hambúrguer, vai jogar um fliperama. O coração dele, o que ele precisa? Alguém de confiança para abrir o que ele tá passando. Para conversar. E geralmente o adulto, hoje, ele não tem tempo para ouvir a dor do outro. E ainda mais uma dor que ele julga não valer a pena. Quem somos nós para julgar a dor de alguém? Eu tenho um filho de 5. Quais são as dores do meu filho? É jogar mais videogame, é ficar no YouTube, e a gente tem que ter, se não tiver tempo, ele fica o dia inteiro. É comer demais, porque o bicho ama um churrasco, por exemplo. Essa é a dor dele com 5. Menino esperto, né? Esperto. Agora, qual que é a dor da minha filha de 8? Ela tem lá as crises dela com os desenhos que ela quer ver. Ela quer fazer agora aula de tudo. Qual que é a crise de um adolescente? Se ele é crente, ele não pode ficar. Ele tem que tomar cuidado com bebida. Ele tem que tomar cuidado... Qual que é a crise de um jovem? É o sexo, é não casar com a pessoa errada, é começar a lidar com faculdade e emprego. Qual que é a crise do adulto? Não ser um adúltero, ser um digno na questão da vida financeira. Então, perceba, não tem para onde correr. Só que nós queremos que a geração mais nova tenha a nossa maturidade, a nossa responsabilidade. Não vai ter. Sim. Agora, gaste um tempo com ele para que ele perceba que ele é importante para a Igreja de Jesus. Gaste um tempo para ele perceber que esse negócio de falar que ele é rebelde já deu. Sim. Então, eu acho que a gente tem que estar atento. É não estigmatizar também, né? Eu acho que se você falar, você é rebelde, ele internaliza isso e ele até entra nesse papel sem ser. Sim. É que nem aquela outra frase também que essa eu abomino. O jovem é a igreja do amanhã. Se você parar pra pensar, vamos ser sinceros aqui entre nós. Se a gente é jovem, o pastor chega e fala assim, você é a igreja do amanhã. Eu responderia assim, amanhã eu volto. Não, é isso mesmo.
não importa a idade, não importa o que esteja acontecendo. Então eu acho que a gente tem que ter um discurso mais abrangente. E aí, vamos falar de púlpito agora, sobre essa questão da linguagem. Eu tive um professor de homilética que, por coincidência, ou jesuscidência, como diz o meu amigo, ele foi pastor da PIB de Guarulhos. Tá. E eu descobri quando eu cheguei aqui. E ele me deu aula, eu nem imaginava. Ele falava assim, ó, bons pregadores pregam para um auditório onde tem uma criança de 8 e um senhor de 80 e ambos entendem a palavra. mensagem. Eu acho que esse é o segredo. Porque é simples, né, pastor? O evangelho é simples, é a mensagem é libertadora, É isso. tudo depende de como a gente está vendendo. Então acho que a igreja tem que se contextualizar, porque a geração filosófica, questionadora, não é nossa inimiga. Ela só quer ter tempo disso aqui, ó. Você pega Tempo hoje um de grupo mesa. de jovens, senta com eles e põe esses assuntos na mesa, você vai ouvir coisas, só que em casa ninguém tem tempo. Em casa a gente tá querendo que o pastor que cuide, o professor que cuide. Tá E terceirizando na igreja, a educação dos filhos, isso. né? E na igreja a gente chama de rebelde e quer que ele fique sentado lá. E vamos ser sinceros entre nós aqui. Quantos anos você tem? Você se importa com a sua idade? Eu tenho 43. A gente tá na eu mesma sou, geração. Eu sou mais velho da mesa. O mais velho. Graças a Deus, que eu tô sentindo que Não. eu vou virar isso daqui pra frente, sabe? Se lhe conforta, pastor, é a melhor idade. Passou dos Eu 40 tenho um é a monte de melhor gente falando idade. isso, mas é que eu fica sinto que eu tranquilo. tenho mais passado do que futuro Só, quando eu faço 40. só que começa a aparecer algumas coisinhas, você não tinha uma gastrite, uma coisinha, uma dorzinha, mas a gente tem que vai se cuidar, virar. tá? A gente, com a nossa idade, a gente já tem um crivo mais apurado. Não é toda pregação que a gente gosta de fazer, só que a gente quer que o jovem fique igual abaixo, ouvindo umas porcarias por aí. Então, se contextualizar ajuda bastante. Legal. E como que a igreja de vocês está fazendo para trazer esses jovens? Eu sei que o Louvorzão é um projeto, mas tem outros projetos que estão rodando para jovens na igreja? Feito um trabalho muito, muito intencional esse para a juventude. Nós temos duas divisões ali na juventude. Tem a Juventude Torre Forte, Tá. que é o público ali de 18 mais, até 35 anos. E tem o Vibe, que é o Ministério de Adolescentes também. Legal. Tem feito um trabalho muito legal. Que vai de qual idade a qual idade, Vai pastor? da idade de 12 anos até 17 anos. Até 17 anos. Então tem feito um trabalho bem legal. E aí nós fazemos muitas programações intencionais. Porque, novamente, essa geração não é o que eu falo. Eu posso chegar no púlpito e aí, galera, pá, tá. Não é nem a forma que eu falo. É claro que a gente tem que comunicar de acordo com a linguagem deles. Sim. Mas não é simplesmente comunicar. Porque se eu comunico ali, mas o fora dali eu faço diferente, opa. Porque, infelizmente, eles acabam vendo isso muitas vezes nos lares. Infelizmente, a gente vê muitos pais, que aí vai uma dica, pais, para vocês tomarem cuidado. Porque muitas vezes os pais transferem a responsabilidade para o líder, para o pastor. Ai, não, meu filho, eu lembro de uma vez, eu gosto de contar as histórias porque parece que é loucura. Mas eu lembro que uma mãe, um dia lá na minha primeira igreja, me liga, nem era da minha igreja, de uma outra igreja, que como eu pregava em alguns lugares, ela, Orlando, tô revoltada, por que você veio pregar aqui? Eu tô revoltado com você, porque você não ensinou minha filha e tal. Eu até achei estranho, aí depois ela fala assim, mas o que aconteceu, irmã? É que minha filha engravidou. Ué, aí a minha resposta foi a resposta, mas não quer. Irmã, eu não sou pai, eu juro. Por quê? Porque eles às vezes buscam e cobram uma responsabilidade do líder que pregue aquilo para que o filho mude. Mas se o filho não vê isso em casa... É que às vezes as pessoas confundem a função do pastor, né? O pastor, ele guia. Exatamente, mas pastor, essa transferência ele de guia. responsabilidade existe, né? E aí lá a gente tem feito um trabalho muito legal. A gente tem o Louvorzão, a gente tem culto da juventude, que é uma matemática diferenciada. A gente tem o UTI, tem o café teológico, que é justamente para a gente ter um tempo de mesa onde nós conversamos sobre teologia. A UTI, que é a unidade de tratamento intensivo, de testemunho intensivo. Sabe? Legal. Tem muitos trabalhos de evangelismo. Toda última sexta-feira do mês a juventude se reúne para fazer trabalho de ação social com moradores de rua. Legal. Então nós temos feito trabalhos assim muito... A ideia é que a gente tenha muita programação, não para sobrecarregar de programação, é que a gente entende que o jovem ele tem muitas... a rotina dele é muito intensa. Então às vezes ele pode estar em uma, às vezes não está em outra, às vezes pode ir em uma. Então a gente tenta... E ele também pode achar o propósito dele, né? Às vezes o jovem Exatamente. não quer participar de um, mas, poxa, tem um pouco mais de aptidão para outra. Então a gente tem diversas assim, programações, tem o Teosofando, que a gente mistura teologia com filosofia, pra gente ter essa conversa. Tem programações intencionais, tem um Verdades ao Fogo, que a gente faz tipo uma fogueira e a gente tem ali um tempo para colocar questões pesadas mesmo, questões que às vezes eles não escutariam em casa, a gente traz. Então, programação tem 1 milhão. Então, se quiser conhecer um pouco mais, tem no nosso Instagram. Se você olhar, tem lá, né? A Juventude TF. E aí ali tem algumas programações que é legal, porque você vê que a gente tenta comunicar de diversas formas, porque precisa. A linguagem precisa ser muito intencional, sabe? Olha, minha próxima pergunta era sobre ação social, mas o pastor Orlando trouxe tanto material que vocês fazem, eu acho que é interessante, mas como que vocês equilibram essa ação social com o evangelho? O pastor trouxe um ponto no começo,
que fala sobre, ele trouxe Romanos 17:14, que fala que o reino de Deus não é... Você come ou bebe, mas justiça, paz, alegria. Exatamente. Mas como que você prega o evangelho e a pessoa, sei lá, às vezes está muitas vezes com fome. Então, primeiro eu acho que a gente tem que alimentar o corpo para poder alimentar a alma, né? Porque quem não conhece o evangelho, às vezes tem essa dificuldade de, vieram aqui, pregaram, falaram, muito lindo e tal, mas eu continuo com fome, né? Como é que vocês equilibram essa questão da ação social com a pregação do evangelho? Acho que a ideia é que nós não podemos ser assistencialistas. Tá. A ação social é uma ordenança do próprio Senhor. Sim. De cuidar do órfão e da viúva. Sim. Sabe, quando nós vemos um necessitado, vemos alguém que necessita, vemos alguém que precisa, é uma honra poder contribuir. O reino de Deus é levar essa ajuda, esse apoio, esse auxílio. Nunca se tornando o assistencialismo. Não é essa a função da igreja. Tá. Mas uma das funções também, se a gente for olhar de uma perspectiva maior, é cuidar também. Acho que o pastor pode até falar um pouco melhor sobre essa linha de... Eu acho que a igreja tem que ser aquela... Aí sim é a resposta que você falou também. Sim. Em Mogi eu tive uma experiência muito boa. Imagina, eu chego em Mogi em janeiro de 2020, em março chega um negócio chamado pandemia. Tá. E aí eu lembro que na nossa primeira conversa da liderança da igreja foi plano de contingência, porque a igreja vai fechar e tudo mais, mas eu vinha de um ministério, de uma comunidade. E aí eu falei com a liderança, tá, mas e o que a gente vai fazer pelo povo? Que vai ter fome. Sim. Aí falaram, pastor, o que você decidir a gente tá junto. E aí eu criei em Mogi uma campanha chamada 1 quilo a mais. Tá. O que era essa campanha? Como estava todo mundo com medo do vírus, eu montei um grupo, e aí foi bem pela fé mesmo, mas claro, com prudência, com luva, com tudo que você imaginar a gente tinha. Tá. A gente fazia um drive-thru na porta da igreja, as pessoas paravam com o carro, abriu o porta-mala, a gente retirava, enquanto isso um grupo montava cestas. Legal. A gente ficou 1 ano e meio fazendo isso. Caramba. No final da pandemia, a prefeitura de Mogi tinha doado 27 toneladas de alimentos. A A prefeitura. A nossa igreja deu 62 toneladas em 1 ano e meio. Todo mundo que precisava. E aí era muito interessante porque vinha lá alguém de outra religião e a gente mandava preencher um formulário só para controle. Não tinha, eu falava, fique tranquilo, a gente não vai te ligar amanhã dizendo agora vem aqui cultuar. Não é sobre isso. É um controle pra gente ver o que está acontecendo. Prestar contas e também, tinha né? gente que ficava mal. Não, é que eu sou espírita. Eu falava, mas espírita também passa fome, querido. A cesta básica é sua. Eu acho que a gente faz hoje lá um trabalho na PIB. É muito bonito que o Edu, que é o nosso líder, ele tem um coração nesse negócio. Legal. O Edu é um cara que ele não movimenta só dentro da igreja, ele movimenta dentro da cidade. Então o Edu é assim, do nada a gente tá lá, tem uma campanha, gente, a gente precisa doar uma cama, essas camas hospitalares, que é elétrica, porque a pessoa não tem condições. Pode dar aí 24 horas, a cama vai estar lá. Ontem ele foi entregar a cadeira de roda para um menino lá que tinha uma deficiência bem profunda. E a questão de alimento. Todo primeiro domingo lá na nossa igreja, a gente chama de Domingo das Primícias, que é para as pessoas trazerem alimentos para que a gente monte as cestas. Então, a gente entende sim que se a pessoa está precisando, nós temos que ser a resposta. E, principalmente, como Paulo diz em Gálatas, com os de dentro, com os domésticos da fé. Exatamente. Eu acho inadmissível a gente ter uma ação social muito bonita para fora e ter alguém dos nossos que talvez não esteja comendo. Então, acho que eu penso, igual você falou, essa questão bíblica de vamos dar o alimento. Em Paraisópolis, a gente sempre lembra de uma experiência. A minha esposa é muito crente, assim, ela gosta muito desse movimento de igreja também, e ela ajudava muito lá no Ministério Infantil. Legal. Aí teve um dia que ela olhou e aí a gente foi embora da igreja e falou assim, amor, eu tenho uma ideia e eu preciso que você me ajude. Falei, qual que é a ideia? Ela falou assim, as crianças vêm com muita fome. Esses lanchinhos de igreja é de igreja grande. Vamos fazer janta a partir de hoje? Falei, vamos embora. Aí montamos um rodízio de irmãs, a igreja bancava, e aí a gente dava janta. Coincidência ou não, eu tive até que alugar uma casa na favela para fazer o Ministério Infantil. E aí sempre tem, né, um ou outro mais religioso que fala assim, mas tem criança que vem só para comer. Eu falava, que vem. Amém. Vai ser através dessa comida que ela pode perceber a graça. Amém. Então Exatamente. eu acho que nós temos que ser essa resposta. É saber que alguém ao nosso redor está passando fome deveria ser uma preocupação. Porém, tomar cuidado, porque como joio e trigo crescem juntos, sempre vai ter um encostado, uma encostada que gosta de olhar para esse ambiente social da igreja e fazer disso um lugar onde ela vai ali tirar proveito. Mas tem que responder. Se não responder à sociedade, a gente perde muito tempo. Eu acho que o assistencialismo é que não é legal, né? É perigoso. É exatamente isso. Bom, legal. Agora vem uma pergunta bem polêmica, viu, pastor? Bora. Eu gosto das polêmicas. A igreja, você acha que ela deve se posicionar politicamente ou ela deve ser neutra? Não, nunca se posicionar politicamente. A igreja ela deve posicionar quem é Jesus, para que através de Jesus você tome decisões. Quando eu me posiciono politicamente, como que eu explico? Vamos pensar que nós três somos pastores. Tá. Eu subo lá no púlpito e digo, vote no Orlando.
Orlando é uma bênção. Amanhã Orlando rouba. O que eu faço? Homem, a gente tem que aprender que homem é tudo miserável, pecador, não vale nada. Ninguém, nem político, nem pastor, nem presbítero, nem qualquer nome que você queira dar. Ninguém vale nada. Sim. O que nós temos de bom, temos por causa da graça. Tá. Eu acho que duas críticas primeiro. Temos que ser neutro. Segundo, nós temos que aprender que diante de político a gente prega o evangelho e não fica fazendo combinado. O que me mata na igreja brasileira é que ela olha um político, ao invés dela falar assim, olha, você sabia que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria? Ela se vende para tentar ter um retorno. Meu irmão, se o nosso Jesus não for tudo que a gente tem, não é um político que vai nos dar. Sim. Então, uma das coisas que eu falo lá na PIBG, desses 2 anos juntos, que eu acho um máximo, e eu sei que se daqui sair um recorte eu vou apanhar, porque o que eu já apanhei por política, eu não ligo. Um dos vídeos que eu mais apanhei no meu Instagram, ele bateu uns recordes aí, eu apanhei porque os caras queriam que eu me posicionasse nessa questão na época da eleição lá dos 2 famosos aí que estão na evidência até hoje. Que pra mim, se juntar os 2 não dá nada. Não dá nada. Não vou dar nem nome aqui pra eu não apanhar de novo. Mas pode bater também que eu não ligo, não. Um dos grandes problemas é isso. A gente esquece de evidenciar quem realmente importa. A gente vende o nosso púlpito e depois que dá errado a gente fica com cara de tacho. E aí na PIBG, a gente tem hoje... É muito louco. Eu tenho lá militares que são direitão, mas direitão... Sei. Que faz lá uma letra... Vai até para as manifestações. Vai na manifestação e a gente tem pessoas lá que são assumidamente de esquerda, muito estudadas, pessoas, não estou dizendo gente que mal sabe, porque o problema do brasileiro é assim, não pode ser de esquerda, socialista, ele nem sabe o que é isso. Ele não sabe nem o que é um comunismo, um socialismo. Fascismo. Ele não sabe o que é ser de direita, um fascismo. Ele chuta. Porque ele ouviu alguém, ele é massa de manobra. Sim. Lá a gente tem caras inteligentíssimos da esquerda. E esses dias a gente estava rindo porque estava todo mundo na mesma mesa rindo junto, comendo junto, falando de Jesus. Então, a neutralidade... mas eu acho que a esquerda fala do aborto. Eu concordo. Eu não falei que eu sou da direita. E nem que eu sou da esquerda. Uma coisa não inibe a outra. Sim. O que eu tenho para dizer é que o que resolve a esquerda e a direita é Jesus. O que resolve feminismo não é machismo. O que resolve feminismo é cristianismo. Jesus. O que resolve machismo não é feminismo ou femismo, caso algum filósofo queira corrigir. É cristianismo. Jesus. Quando a gente olha para qualquer outra coisa como se fosse resolver os nossos problemas, nós deixamos Jesus de lado. Na verdade, eles estão dividindo para conquistar, né? É isso. Quando você se posiciona, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou feminista, eu sou machista. Cara, na verdade, você está colocando um irmão contra o outro. Um contra o outro. E uma coisa que eu acho que a gente deveria ligar um alerta. Os extremos estão em evidência. Sim. Tudo que é extremo parece resposta, mas ele gera briga. Sim. Então, por exemplo, o meio político entrou dentro da igreja. Aí agora a gente tem igreja alternativa. O que é uma igreja alternativa? Aquela que recebe os diferentes. Me fale qual é a igreja que não recebe os diferentes. Todas. O problema é que a gente cria um novo movimento de extremo, contorce texto bíblico, pega a política, embute nesse negócio e vem como resposta. Sim. Tudo que você inventar como resposta tem alguém que está perguntando. Então eu acho que neutralidade não quer dizer num ambiente de uma mesa você ter posicionamento. Sim. Não é isso. Agora, púlpito, rede social de igreja, para evidenciar política, para mim, é o início da falência da igreja brasileira. Mas a pergunta que eu gostei desse assunto e vou continuar, pastor. Bora. Já vi que eu vou apanhar. Se nós tivermos um candidato da PIB, um candidato da PIB, eu entendi que o senhor não vai dar púlpito, que o senhor não vai postar em rede social. Não. Mas o senhor apoiaria ele, tirando a figura pastor, o Bruno, apoiaria esse candidato? Depende. No ambiente... Ou o senhor entende, desculpa, minha pergunta tem que ser reformulada. O senhor entende que algum ministro da igreja, se o Orlando se candidatasse, se o pastor Orlando se candidatasse a vereador, qual a sua opinião sobre isso? Ok, eu acho que ele se vendeu por uma coisa muito pior que ser pastor. Eu vou pedir que ele tire o pastor, porque ele é Orlando, ele não é pastor. Pastor não pode se evidenciar. Tá. Pastor é um cargo, não é uma questão que te evidencia. E aí eu vou pedir para ele deixar claro que a história dele não é da PIBG. E tudo que ele colocar sobre a PIBG eu vou jogar contra. Então, um membro da igreja PIBG não pode... Pode. Tá. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tô tentando entender, tá, pastor? E o bom é que eu tenho... em Mogi, a vereadora mais votada da cidade era a ovelha da minha igreja. Tá. Ela tem 22 anos, ela é uma máquina, um fenômeno, estudada, fez GV. Você pode ligar pra ela agora, chama Malu Fernandes. Dá uma olhada na história dessa menina. Eu vou pra Mogi quando ela ainda tá estudando.
Aí ela chega pra mim, eu fui o conselheiro dela. Ó, ela foi reeleita agora. Uhum. Na primeira eleição dela, quando saiu o resultado, pode perguntar, a primeira pessoa que ela ligou fui eu. Pastor, deu certo. O que eu era dela? Um pastor. Uhum. Todas as vezes que ela precisava, meu gabinete estava aberto pra gente conversar. Legal. Ela chegou a falar assim pra mim, mas você não quer ir em tal evento? Eu falei, não, que basta uma foto pra dizer que eu tô te apoiando. E não que eu não te apoie, mas você não vai poder usar da minha figura, Sim. porque a gente eu não consigo tirar a minha figura. Então eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu sou o seu pastor. Eu não sou da sua coligação. E foi tão respeitosa que quando ela ganhou e me ligou, a gente orou junto. Então tudo que ela precisou, ela teve de mim. Então vai ser alguém da PIB, Orlando, tamo junto, pode sair. Só não confunda as coisas. Só não usa a imagem da igreja ou a influência pastoral que você pode tem. Pode falar que ele é membro lá da igreja, que ele é crente, não tem problema. Agora, usar como se isso fosse um aporte, amanhã se ele pisa fora, eu pago o preço. A igreja e o senhor e é isso que vem acontecendo. Alguns evangélicos fazendo coisas que não são da palavra de Deus, que não tem... e acabam sujando o evangelho, acabam afastando outras pessoas do evangelho, Sim. Exatamente por causa dessas atitudes daqueles que se dizem cristãos, Sim. né? Pouca coisa me irrita mais, do que querer fazer política no nome de Jesus. Então, vamos pegar a história do Brasil recente. Sim. Na história do Brasil recente, a gente vem de um movimento onde o governo ali do PT tinha feito até trabalhos bons, ali, tô ali em 2002 ainda, de repente o negócio foi para onde todo mundo imaginou, uma porcaria. Uhum. O que o evangélico fez? Principalmente os pilantras. Eles viram que o movimento da esquerda estava crescendo muito. Uhum. Aí eles viram que a veia de uma direita conservadora estava morrendo. Na verdade, a veia direita conservadora ela nem existia. Você tinha uma direita meio... tímida. Eu ia dar até nome de partido, mas eu vou evitar. O partido aí que agora nem sabe mais quem ele é, porque já tá junto com o PT. Já foi pro centro, já. Tem uma sim, vizinha lá. Sim. Esse era a direita brasileira, que não tem nada de direita aquilo ali. O que acontece? Eles pegam essa veia e colocam em nome de Jesus. Agora somos pátria, família, Jesus, não sei o quê. Meu irmão, ser de Jesus não tem a ver com quem você vota. Tem a ver com a vida que você leva. Sim. Tem a ver com a tua esposa, o que ela tem pra dizer de você. Sobre o Sim. que os teus filhos testemunho que você... sobre os ambientes onde você anda. O que tem... E aí, o movimento político, hoje pode ver, hoje a gente não tem uma terceira via pra gente respirar. Sim. A gente tem a péssima e a menos péssima. E hoje eu nem sei te dizer qual que é a péssima e a menos péssima, porque na verdade agora os dois estão tentando se apoderar do nome de Jesus também, para fazer um diálogo, porque veja, hoje o mundo é aberto ao diálogo. Então eu acho que isso tudo é o preço que nós estamos pagando. Na época da primeira treta aí, desses dois recentes, eu tô evitando o nome para proteger a gente aqui. Lá em Mogi, a gente fez um combinado com os pastores. A gente teve nossa mesa era até parecida com essa. A gente fez uma reunião, a gente falou assim, ó, a gente vai segurar firme a corda aqui, é sobre Jesus. Fechou? Fechou. E aí a gente subiu de púlpito e disse assim, ó, nessa igreja, você volta em quem você quiser, só não encha o saco do irmão que tá do teu lado. Quando teve toda a briga política, as igrejas, não todas, evidente, boa parte das igrejas de Mogi entraram num colapso. Porque eles se posicionaram. Sim, porque venderam o púlpito. E veja, eu não estou dizendo que a gente não está aqui para oferecer, por exemplo, eu tô aqui, vai fazer 2 anos. Eu já preguei 2 vezes na prefeitura, em Guarulhos. Caramba. 2 vezes. E porque me chamaram, só que eu deixei claro. Por exemplo, a última, um cara que saiu aí candidato estava do meu lado. Me mandaram sentar do lado, eu sentei, aí eu preguei. Pode perguntar por ele, pode ver nos vídeos da igreja. Chegou domingo de manhã e de noite, irmãos, deixa eu dar um recado para vocês. Me chamaram para pregar. Eu fui pregar. Talvez você vai ver foto ou vídeo minha do lado de um cara que vai ser candidato e eu não sabia que ele ia estar. Eu já estou deixando claro que eu não o apoio. Porque ele está vindo em nome da igreja, do Jesus. Eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu fui lá, preguei o evangelho e vim embora. E deixei claro. E quando teve político agora nessa última eleição na nossa igreja, sentado ele estava, sentado ele ficou. Então teve aí candidato a prefeito que me ligaram. Ele quer uma oração. Claro, é uma bênção. Terça-feira, 14h. Não, ele só pode de domingo. De domingo não dá, querido. Porque de domingo, se você subir lá no púlpito, eu já estou dando um recado. Sim. Eu acho que a igreja, e me perdoe insistir nesse assunto, mas é porque ele me irrita profundamente, e como eu já apanhei muito, apanhar mais não vai me doer nada. Se a gente perde o foco, porque, entenda uma coisa, a gente vai perder o foco em coisas que parecem de Jesus. Sim. E nada tem a ver com ele. Como se estivéssemos levantando uma bandeira de um cristianismo, enquanto Cristo está de lado para que homens sejam evidenciados. Igreja fala de Jesus. Sim. Se você é crente, você sabe os princípios cristãos para decidir um candidato. Eu não sou o teu pai. Eu sou o teu pastor. Sim. Eu sou alguém que estou tentando te fazer entender a palavra, não é nem o que eu acho. Porque toda hermenêutica, ela é tendenciosa automaticamente. Sim. Então eu acho que a neutralidade,
traz uma sustância para a igreja na questão de respeitar todo mundo que está sentado. E hoje, repito, a gente tem o privilégio de viver isso. Ver gente que pensa diferente politicamente, mas que sentado tem o Senhor na como mesma Salvador, mesa, e tem o Senhor como conversando Salvador. e Perfeito. consegue dialogar, né? E pode Isso é olhar para as duas importante. visões brasileiras. As duas não são 100% cristãs. Uma erra menos. Se erra menos, já não é 100%. Então, eu não acho que a gente deve se vender para isso. Me perdoa por ter me Não, eu delongado. acho que... Se quiser cortar essa parte, pode cortar, tá bom? Mas eu sou de Jesus, Deus abençoe a sua vida. O assunto é interessantíssimo e a gente precisa entender qual que é o posicionamento das pessoas que influenciam aqui a cidade de Guarulhos. Bom, vamos falar sobre a internet. Bora. O pastor já começou falando que a internet pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Perfeito. Como que vocês enxergam a internet, redes sociais, para a pregação do evangelho e para a missão da igreja? Clássica assim, que a gente pode guardar é que a internet, a rede social é o folheto do ontem, né? Hoje a rede social é o que existe para hoje, é a gente utilizar da melhor forma, ser muito intencional naquilo que a gente faz, Legal. sabe? Por exemplo, a gente fala de internet hoje ela domina. Televisão hoje, quem assiste TV, quem vê as grandes emissoras hoje não tem tanto espaço como o YouTube. Então, é nós sabermos comunicar, é utilizarmos todas as ferramentas. Coríntios, Paulo nos escreve dizendo que quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa. Façamos para a glória de Deus. Sabe, a internet hoje é uma baita arma nas mãos de Deus. Se nós usarmos de uma forma correta, a gente pode alcançar tanta gente, sabe? Tanta gente aflita, tanta gente angustiada, que a internet vai chegar naquele lugar. Então, nós podemos usar ela de uma forma muito intencional, mas desde que ela seja colocada diante de Jesus e falando, Senhor, vamos usar isso aqui para a tua glória, aqui. É usar para a glória de Deus, é usar tudo que temos, o podcast, para a glória de Deus, tudo que temos para a glória de Deus. Dessa forma, o evangelho vai atingindo lugares e por vezes a gente não chega. Então, ela é o folheto de hoje, né? A internet é o folheto de agora. Legal. Abacuque fala, né? Que você escreve para até quem passar correndo possa ler. É isso. Benção. A gente já está caminhando para o final, pastor. E uma última pergunta. O que mudou do comportamento dos membros após a pandemia? Porque na pandemia nós víamos o pessoal nos prédios tocando, louvando. E houve alguma mudança depois da pandemia? O pessoal ficou mais convertido, ficou mais dedicado, ou o senhor sentiu que continuaram na mesma? Eu acho que teve muita mudança, né? Aquilo que eu falei, tanto em Mogi quanto em Guarulhos, hoje a gente não tem um resquício ruim da pandemia, pelo menos na minha leitura. Os pequenos grupos funcionam, a igreja está cheia praticamente todo domingo, as pessoas entenderam a importância de estar junto e tudo mais. Eu acho que o que mudou de verdade na pandemia é que o medo, ele faz com que a gente seja mais reflexivo. Eu acho que a pandemia fez com que os corações estivessem mais propícios a ouvir uma mensagem. Sim. Então, por exemplo, e tudo depende de como você olha, né? Eu acho que quem era extremamente religioso, que tinha as manias de orar, determinando coisas e tudo mais, caiu por terra porque o vírus fez um estrago gigantesco. Nada. Eu acho que a gente teve que olhar para a soberania de uma forma diferente. Então, a gente, querendo ou não, tem um evangelho mais centrado em Jesus. Sim. Eu acho que tem isso. A grande mudança, para mim, é que as pessoas perceberam que a vida pode ser muito breve. Então, é melhor ter algo para se segurar. Sim. Então, a gente tem vivido isso até de uma forma intensa, né? Esse crescimento muito rápido e gente que vem de igrejas que, quando a gente vai ler lá de onde está vindo, tem esse movimento de ordenar, de determinar e percebeu que não dá em nada, percebe que o evangelho ele é simples, porque ele é. E Jesus não perdeu o controle? Peraí, como é que a gente junta uma coisa? Onde Deus estava enquanto a pandemia matava? Deus estava no mesmo lugar, quem saiu de lá foi a gente. Sim. Eu acho que isso fez a pessoa entender um pouquinho melhor. E na questão das relações, acho que já voltou. Mas eu estou dizendo das minhas experiências. Eu tenho muito amigo pastor que diz, cara, pós-pandemia o culto nunca mais foi o mesmo. Teve gente que... qual que é o grande problema, talvez, da pandemia? É que o YouTube virou a igreja de muita gente. Sim. E a vantagem do YouTube é que você escolhe quem você quer ouvir, não precisa ser seu pastor. E se a igreja não está preparada para um movimento tecnológico, então, aí que você vai escolher outro. Então teve muita gente que na pandemia migrou de igreja, ou está na igreja YouTube, como uma consequência. Mas eu tenho para mim que para nós que já tivemos a convivência com a igreja, com a celebração, com esse movimento de juntar pessoas, tem um vazio no coração. Sim. Acho que a comunhão não é opcional. É até um assunto que não estava aqui, mas o senhor trouxe, eu acho bem interessante a gente comentar, que é sobre os movimentos desigrejados.
né? Eu acho que tem gente que fala que é a igreja. Não, eu sou a igreja, Sim. eu fico em casa, eu congrego em casa, eu leio a palavra em casa. O que o senhor acha disso, pastor? Tudo muita vaidade, né? É. Porque geralmente quem... Veja, não vou jogar todos. Deixa eu arrumar minha resposta. Tem os desigrejados marcado. Esse eu respeito. Muito trauma, muita questão ruim com o pastor, com o líder. Vou te dar um exemplo, né? Recentemente a gente estava atendendo lá uma jovem. A dificuldade dela de se aproximar de mim é porque o grande abuso da vida dela foi com o pastor dela, de mais nova. Então esses aí eu entendo, mas ainda assim eu entendo que Deus resgata. Tá. Mas na maioria virou um movimento de gente que se acha demais. Porque um desigrejado, ele só é desigrejado porque ele quer falar mal da igreja. Quem diz que a igreja é um lugar perfeito, meu filho? Então esse movimento de, eu não vou lá porque lá só tem hipócrita, eu sempre respondo do mesmo jeito. Sempre cabe mais um hipócrita com a gente, Sim. vem com a gente, porque você também é. E Jesus não deixou de ir no templo porque lá existiam os hipócritas também. A falsa expectativa de que igreja está comportando pessoas perfeitas é o que faz os desigrejados aumentarem. E pra mim, tudo isso deriva de um movimento de uma vaidade excessiva. Não todos, de novo, mas a grande maioria. De uma vaidade excessiva, porque hoje eles querem criar tudo do jeito deles, do modo deles, e o que eles querem, na verdade, não é andar com gente perfeita. O que eles não querem é seguir uma doutrina, é entender que a vida cristã precisa trazer mudança. Então eu acho que, segundo pesquisas recentes, em breve ela vai ser a maior igreja do Brasil, se a gente não fizer alguma coisa. Os desigrejados estão crescendo demais. Se você perguntar, isso te assusta? Não. Porque eu acho que tanto a presença de Deus como a comunhão, para quem já provou, não tem outra opção. Sim. Você pode estar marcado, porque aí que tá, a gente tá pegando essa galera marcada, tá vindo a rodo, isso nos assusta muito. Sim. Eu falo que PIBG hoje virou um centro de reciclagem de crentes. É um hospital, né? Um hospital de gente ferida profundamente. É. Então eu acho que esse movimento da comunhão, ele é necessário. O problema é quando a gente está querendo escolher uma igreja do nosso jeito, ou olhar para o pecado do outro e achar que isso deriva da minha fé. Vá para a igreja por amor a Jesus e entenda que nós somos a união de pessoas que buscam um caminho de santidade. Não somos santos. Buscamos esse caminho. O Jesus é o nosso santo. Sim. E lembre-se que ninguém presta. Acho que esse é o grande recado. Ninguém presta. E se presta é porque a graça alcançou. Desse jeito a gente consegue ser igreja com um monte de gente diferente da gente, cheio de problemas, e um vai curando o outro. Por que eu acho que a gente não pode ser desigrejado? Porque o segredo é que aonde Jesus te cura hoje, ele gera um propósito amanhã. O teu trauma de ontem é o teu testemunho de amanhã. Uma coisa é eu falar assim, tá escrito aqui. Outra coisa é eu falar, meu irmão, eu já vivi isso, eu posso te ajudar. Então a igreja em si é um lugar onde os doentes se curam e aonde se eu não me engano, a frase do Ariovaldo Ramos, não sei que é bom de frase. É onde o mendigo achou comida e busca outro mendigo dizendo, pode vir que tem pra você também. É isso mesmo. Então os desigrejados eles vão acabar em nome de Jesus, porque a gente vai voltar a ser relevante. Eles vão sentir vazio, né? Vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma e aí coisa. quando eles começarem a sentir vazio, eles voltam pra igreja. Volta e a gente vai estar de braços abertos. Legal. É isso. O ferro afia um ferro, né? Exatamente. Um afia outro irmão. Então não dá pra gente ser afiado na nossa. Se a gente continuar sozinho, a gente vai se enferrujando. E aí a tendência de desigrejado é sempre criar mais motivo para ficar longe. Você que por acaso se encontra desigrejado, sabe que a igreja de Jesus te ama. Isso, pega. Uma placa em um lugar, mas a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é linda. E aí vem fazer parte, volta, não fica longe não. É muito bom ser afiado por São membros, né? A igreja tem a cabeça que é Cristo e os membros, né? Não tem como você, né? É isso. Bom, pessoal, a gente está acabando. Eu queria ouvir uma palavra final, uma pregação. Eu queria que o senhor ficasse à vontade, pastor, para terminar aqui da forma que o senhor quisesse. Pastor Bruno também. Por favor, pastor Orlando. Primeiro agradeço aqui a Guarulhos Gospel, uma alegria estar com vocês, obrigado. E para todos que nos assistem, todos que nos assistiram, que a palavra de Deus ela seja o norte na tua história, sabe? Que ela seja aquilo que pulsa no teu coração. Às vezes você se encontra sem sentido, desanimado, angustiado, talvez você perdeu o fôlego, talvez você perdeu a vontade de viver, talvez o ministério te desgastou, mas aí eu quero te chamar, olha para Jesus de novo, experimenta olhar mais uma vez, sabe? Assim como um dia aquele cego gritava, Jesus, filho de Davi, sem enxergar, gritava assim, filho de Davi, sabe? Jesus está passando também aí. Então, aonde ele passa, por mais que você não esteja vendo, porque as suas vistas se cansaram, porque as situações já te marcaram, porque as coisas já marcaram de tal forma que você acha que não tem mais sentido. Em Jesus há sentido, em Jesus há esperança, e ele continua trazendo graça, alegria, e ele traz vida aonde não existia mais. Então olha para Jesus, esquece, se te marcaram, se te entristeceram,
olha para Jesus, porque Jesus continua sendo o mesmo, que traz vida, graça, restaura. Ele pode curar a tua vida, restaurar a tua família e trazer graça. Então olha para Ele. Tudo sempre será sobre Jesus. Quando você pensar em desistir, olha para Jesus, porque é nele que a gente encontra sentido para continuar a jornada. Amém, pastor. Pastor Bruno, olha, Aí. eu posso aceitar? O Orlando, ele foi focado nas pessoas. Eu vou falar algo que tá bem forte no meu coração. Tô tentando escrever um livro sobre isso, inclusive. E hoje à noite a gente vai ver uma coisa muito bonita, que é hoje a ordenação ao Ministério Pastoral do Orlando. Tem um texto que eu gosto muito de João 21, que é o reencontro de Jesus com Pedro. Sim. Eu acho que uma das pregações mais legais que eu já fiz na minha vida foi essa. Pedro tá voltando a pescar por estar decepcionado, e a gente olha para Pedro hoje e fala assim, Pedro era um ridículo, mas a gente também voltaria a pescar. Porque o meu mestre morreu na cruz. E aí quando Pedro se reencontra com Jesus, Pedro na sua intensidade, né, quando João fala, ixi, é o mestre que tá na praia. Pedro, ele pula do barco, ele vai nadando do jeito que tá. E na conversa que ele tem com Jesus, depois de ter negado 3 vezes Jesus olha para ele e fala assim, você me ama? Aí ele fala, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Eles ficam nessa conversa. Na terceira ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Que a gente possa entender que o que o Senhor nos chamou para fazer é por amor a Ele. Sim. A gente não apacenta ovelha porque a gente tem dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente tem casa, porque a gente tem carro, porque a igreja é bonita, porque o bairro é bom, porque a cidade não sei o quê. Não. Você ama Jesus? Apacente as ovelhas dele. Nosso chamado é muito precioso. Sim. É para cuidar de gente, é para devolver dignidade. Mas que a gente possa lembrar sempre, nós somos pastores e líderes, que o rebanho não é nosso. Sim. Nós somos pastores para cuidar do rebanho do Supremo Pastor. Sim. Então, alguém da sua igreja foi embora, vá em paz. Alguém está chegando, receba em paz, mas não se perca. Tem muito pastor em depressão, tem muito pastor triste, tem muito pastor com casamento arrebentado, com filhos fora da igreja, porque não perceberam que o que deve guiar o ministério deles é o amor a Jesus. Então, se a gente ama Jesus, que possamos apacentar as ovelhas de Jesus, para que elas sejam alimentadas, para que o dia que o Supremo Pastor voltar, encontre elas bem, felizes, alimentadas e tenham orgulho de ter deixado a gente aí cuidando desse privilégio que é o reino de Deus. Então, que possamos servir Jesus pelo amor que temos por Ele. Que bênção. É isso. Que bênção, pastor. Bom, nós estamos terminando aqui com o pastor Bruno, pastor Orlando. Vou falar que foi uma bênção, abençoou minha vida ter esses 2 homens de Deus aqui com a gente hoje. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Que o Senhor seja glorificado, como está sendo na vida de vocês. Queria deixar um abraço para sua esposa, para suas filhas. Obrigado. Queria deixar um abraço para sua namorada, né? Para sua namorada, logo mais esposa, né, pastor? Porque crente namora para casar, né? Em nome de Jesus. E queria agradecer vocês. Segue lá o nosso Guarulhos Gospel. E foi um prazer estar com vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau. Valeu.